Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, eu tomo a escritura de Filipenses, capítulo 2, dos versos 2 a 5, para a nossa meditação nesta manhã. O ser humano, ele tem uma tendência egoísta. Você pode observar que na infância o ser humano é muito egoísta. Ele tende a achar que os brinquedos são dele, chega a pensar até mesmo que a lua e o sol existem para ele. O ser humano, na sua primeira infância, pensa única e exclusivamente em si mesmo. E quanto mais ele amadurece, mais ele começa a enxergar ao seu redor as pessoas à sua volta. Então, nós podemos calcular o grau de maturidade do ser humano observando o quanto a pessoa se importa e procura ajudar aqueles que estão ao seu redor. E quanto mais imaturo e egoísta a pessoa é, mais ela pensa em si mesma. Então, o egoísmo é meramente um reflexo da imaturidade. Jesus Cristo foi o nosso exemplo de maior maturidade. Ele deu tudo que tinha pelos outros. Ele deu a própria vida. E nós observamos que quanto mais maduro uma pessoa é, mais ela pensa em si mesmo e mais ela pensa nos outros. Então o filho, ele pensa apenas em si mesmo, a criança. Mas quando ele chega à maturidade, ele mesmo tem os seus próprios filhos e ele tira da boca para dar a um filho. Então, o maior nível de maturidade é você se sacrificar pelos outros. Então, o apóstolo São Paulo nos dá esse conselho na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao 5, para que a gente não pense somente em nós mesmos, mas também nos outros, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você observar, as pessoas mais infelizes que existem são as mais egoístas. Quanto mais egoísta uma pessoa é, mais infeliz ela se torna. Mais sem sentido é a sua vida. É uma armadilha na qual a pessoa cai. O egoísmo faz com que ela pense apenas em si mesma e ela apenas tenta acumular bens para si mesma, não pensando nos demais. E ela deixa de encontrar a verdadeira felicidade. Porque a maior felicidade não é você fazer bens apenas para si mesmo. Quando você, em um restaurante, compra um prato de comida para você mesmo, você vai e come, você não sente felicidade. Mas quando você vê uma pessoa faminta e você então ali, você paga um almoço, um lanche para aquela pessoa, você não esquece mais daquilo. Aquilo traz um sentimento de dignidade para você. Aquilo traz um sentimento de felicidade. Qualquer gesto de gentileza produz esse sentimento bom nas pessoas.
Então, Deus colocou isto em nós para que nós pudéssemos, então, fazer isto com mais frequência e ser recompensado. O sentimento de felicidade é uma recompensa por uma boa ação. Às vezes, você dá um bom conselho, às vezes, você ajuda uma pessoa necessitada. E você pode observar, às vezes, quando você está muito envolvido em seus próprios problemas, você está se sentindo um tanto infeliz. Mas a maneira de você sair daquela infelicidade é quando você se depara com alguém sofrendo e você procura ajudar aquela pessoa. O seu sofrimento simplesmente se vai, ele desaparece. Ele desaparece quando você deixa de pensar em si mesmo e passa a pensar nos outros. Quando você tira os olhos egoístas de si mesmo e observa outras pessoas sofrendo ao seu redor. Então, tem uma lenda que conta que 2 homens iam caminhando. Eram 2 homens, estavam doentes e eles estavam caminhando, tentando chegar em um abrigo distante. Era uma noite de inverno muito fria. E eles estavam tentando se proteger ao máximo daquele inverno congelante, tentando se manter vivo até chegar neste abrigo distante, quando de repente eles encontraram um menino à beira da morte, deitado no caminho. O primeiro, um tanto egoísta, falou assim: eu mal dou conta de mim, eu não posso ajudar esse menino não, eu estou indo embora. Mas o outro disse: mas como a gente pode deixar ele aqui? Se ele ficar aqui, ele vai morrer. E o outro disse: e se eu for ajudar ele, quem vai morrer sou eu estou indo embora. E foi embora na frente. O outro ficou para trás e pegou o menino nos braços e tentou agasalhá-lo com a tão limitada veste que ele já usava e carregou aquele menino junto ao peito, orando a Deus, pedindo que salvasse a vida daquele menino. Era uma noite congelante. A sua caminhada já estava difícil, se tornou ainda mais difícil, ele cambaleando, tentando não cair para não machucar o menino. Então, já tarde da madrugada, ele chegou no aposento. Quando chegou ali, ele estava exausto. Porém, ele e o menino estavam vivos. Ao procurar pelo seu amigo, que já deveria ter chegado antes dele, foi informado que ninguém havia chegado ali. Então, quando o dia amanheceu, eles voltaram pelo caminho procurando o amigo desaparecido, quando o encontraram morto, congelado, à beira do caminho. Aquele menino que estava jogado ali no caminho seria a maneira de salvar aqueles 2, se cada um o tivesse carregado um pouco. O próprio calor do corpo do menino os teria aquecido. E o esforço de carregar o garoto também os faria suar, aquecer o seu corpo e salvaria a vida dos 2. Mas aquele egoísta, como só pensava em si mesmo, morreu, congelado. Mas o homem de bom coração chegou ao seu destino, apesar da noite estar bem fria. Ele chegou, na verdade, quase que suado de tanto esforço. De modo que Deus criou o mundo, a vida, desta maneira. Deus esconde os melhores sentimentos por detrás da caridade, por detrás das boas ações. Olhe para trás.
e veja se não é assim. Os momentos de maior felicidade na sua vida foi quando você pôde fazer algo por alguém. Não importa quão pequeno aquilo tenha sido. Mas quando eu olho para trás, eu lembro de quando eu cedi a preferência para que uma pessoa passasse na minha frente em um trânsito engarrafado. Eu lembro-me de quando eu estava dirigindo, mas eu parei e eu fui até um casal bêbado, mendigando perto de uma padaria, e eu fui e dei a eles dinheiro para tomarem café, se alimentarem. Então, eu me lembro de quando ajudei uma pessoa de uma maneira ou de outra, ou um conselho, uma orientação, e aquela pessoa ficou tão feliz. Lembro-me de que fiz uma visita a uma mulher no Dia das Mães, e ela estava em casa sem nem mesmo comida para fazer. Em pleno Dia das Mães, aquela mulher estava com fome. Então, ela foi ajudada. Ninguém sabia disso, que ela estava ali com fome, sem ter nada para cozinhar, em pleno Dia das Mães. Eu nunca vou esquecer isto. Lembro-me das vezes que levei pessoas ao hospital para um tratamento médico. Então são essas coisas que realmente fazem a gente se sentir gente. E Deus coloca essas pessoas diante de nós para que a gente possa tirar os olhos de nós mesmos, nossos olhos egoístas, do nosso próprio umbigo, e ajudar outras pessoas. A verdadeira felicidade consiste em ajudar alguém. Se você é pai, se você é mãe, olha quando você dá um calçado ou uma roupa para um filho, ou um abraço em um amigo, quando você faz um verdadeiro reconhecimento ou elogio para alguém que agiu de forma íntegra e correta. Então, a verdadeira felicidade, sentimentos genuínos de felicidade, brotam em você quando você faz algo por alguém. Então, tome esse conselho de Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não pense só em você, mas cada qual também para o que é dos outros. Pense nos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o que Jesus disse: aquilo que quereis que vos faça, fazei-lho também vós. Pense nestas coisas e recolha esses frutos de felicidade que estão escondidos por detrás de um sentimento genuíno, nobre, amoroso. Faça alguma coisa de boa para alguém e você verá do que eu estou falando. Deus te abençoe.